Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Já não vou encolher os ombros, nem dar cabeçadas na parede. Nem vou comprar-te o tal vestido que encontraste em promoção. Já não vou dar a vida ao medo com a fome de ter sede. Nem vou forçar os ideais para ser dono da razão. Não, já não vou engolir a seco só para que tudo fique ok. Não vou jogar horas ao lixo somente fixado no ecrã. Nem comer plástico em forma de comida só porque sabe bem. Nem desligar o presente nem existir no amanhã. Não quero mais viver para tapar o vazio e afundar o ser. Chega a ser como é dos animais, só pensam em comer e querem sempre mais. E querem sempre mais. Engraxar as botas, tirar partido a dobrar, a me matar com cigarros só para o belo palato prazer. Não vou trocar a natureza por cervejas e bilhar. Nem vou deixar que ao amor me chames de comer. Não quero mais viver para tapar o vazio a ser. E depois a fome chega a ser como é dos animais, só pensam em comer, só pensam em comer e querem sempre mais. E querem sempre mais. Só um momento apaga-se a luz do pôr do sol e acorda com o corpo a parte combustível da manhã. E nada dura sempre e essa dúvida a querer furar. Só vem algo diferente se alguma coisa fizer mudar. Não quero mais viver o vazio e afundar o ser. E depois a fome chega a ser como é dos animais, só pensam em comer e querem sempre mais. Para tapar o vazio Foi editado em finais de 2024, Só as Perguntas Abrem Portas, o quarto álbum a solo de Luís Pugrinho. Muito bem-vindo, Luís. Obrigado. Ao Germano Campos Entrevista. Estamos diante de um trabalho onde expões, ou pelo menos penso que isso é verdade, todas as grandes preocupações e inquietações da tua vida sobre, nomeadamente, temas como a ecologia. À beira de completar 50 anos, em 2026, portanto, goza bem o resto que falta da década dos 40, já estás numa fase de fazer contas à vida ou ainda não? De fazer contas à vida. É porque há aquela ideia de toda a gente, quando chega aos 50, é uma ideia, presumindo que vai viver até aos 100, o que não é mau. Pronto. Não seria mau.
Olá a todos, primeiro. E obrigado pelo convite. Muito obrigado. Eu não classifico tanto o meu estado de espírito relacionado com a idade. Eu tento, pelo menos, não deixar que isso se pese de alguma maneira, ou que seja um elemento que... influenciador. Exato, e que venha para aqui. Naturalmente que a nossa idade muda e que vamos olhando para as coisas de outra forma e nos sentimos também de forma diferente. Sentimos. Claro. A idade do condor, não é? Exatamente. Condor aqui, condor ali. Exatamente. Essas coisas começam a vir, inevitavelmente, mas nós não as podemos mudar. E ou as aceitamos ou criamos um segundo problema. Não é? Portanto, mais vale aceitar aquilo que a idade traz. Inevitavelmente, reconhecendo que a vida é isso mesmo, do que... Quer dizer, cada um fará o que quiser, mas eu não sou propriamente aquela pessoa que tenta retardar a velhice, ou que anda a fazer plásticas, ou que anda a pintar o cabelo. Ou anda a negar a idade. Ou anda a negar a idade, exatamente. Eu acho que também tem o seu lado bom. E... Se me disseres qual é, eu agradeço. Sim. Eu acho que é o lado consciente, não é? Nós vamos ganhando um bocadinho mais consciência em relação aos nossos atos. Eu estou a dizer isto porque isto também tem uma relação direta com o último disco que vamos falar. E de que já estamos a falar. É que esta conversa vem toda a propósito desta frase que é filosófica: só as perguntas abrem portas. Eu sempre achei que a minha escrita tinha ou seria filosofia poética ou poesia filosófica, uma coisa assim, porque sempre incidiu um bocadinho sobre estas questões primárias da vida, não é? O que é que andamos aqui a fazer e por aí fora. E sempre toquei com as minhas canções em aspectos que muitas vezes também não são os mais badalados, ou mesmo tocando em temas que são badalados, tento sempre fazê-lo numa perspectiva diferente. Por exemplo, neste trabalho, para dar um exemplo, temos uma canção que se chama A Mãe. Desculpa dizer-te, é a minha preferida. Pois, e eu ia falar que o concerto da semana passada, essa canção emocionou muita gente, muito por o que a letra traz. Ou seja, eu não vou dizer ao mãe amo-te muito e essas coisas todas, que é verdade. Verdade, sim, mas clichê. Exatamente. E o que essa canção trata, no fundo, é um... Para mim foi o apaziguar de uma relação e que como muitas, certamente, muitas pessoas, tinha aquele peso da minha mãe ver em mim a perpetuação da sua própria existência e essa mesma atitude cria um peso da minha parte de que eu tenho que a agradar, ou nós sentimos isto pela vida fora, de termos que agradar os pais, e toca esse assunto e eu acabo o tema a pedir desculpa lá eu ter nascido e ter dado tanto trabalho. Ainda por cima foste uma pessoa dedicada e que realmente dedicou muito tempo da sua vida aos filhos. E sei lá, se calhar se não estivesse poderia ter realizado outras coisas na sua vida. A tua mãe, deixa-me perguntar, ainda está entre nós? Ainda está entre nós. Com que idade? 80. 80 anos. 80 anos. É este ano ou já completou? Já tem 80, vai fazer 81. 81 em 2025. Sei que não fui, eu sei que não sou e nunca serei. Eu sei que eras tu, que o sonho era teu e eu nunca entendi, não. O teu sofrimento para meu sustento de nada serviu. Eu pus-me a cantar no tempo, no vento, à deriva no ar, a viver no vazio. Será que pensaste bem no que tu fizeste bem?
passa por tanto poder de lucrar. Eu fui prejuízo e quando foi preciso já não estava lá, não. Fui para outro sítio fazer outra coisa, fui sem refletir. Fui o que não querias, tantas regalias quanto já paguei e quanto te devo ainda. Será que pensaste bem? E o que tu fizeste bem? Desculpa ao meu lado tão desalinhado, não vais entender. Este teu projeto nunca vai dar certo, o que não queres ver. Eu não sou quadrado nem articulado no teu parecer. Sou outra pessoa, mas tudo na boa. Desculpa, desculpa ter vindo a nascer. Será que pensaste bem? E o que tu fizeste bem? Será que pensaste bem? E o que tu fizeste? E o que tu fizeste? E o que tu fizeste? Será que pensaste bem? E o que tu fizeste? E o que tu fizeste? E o que tu fizeste? Quando tu disseste, em determinada altura da vida, comunicaste, bem, vou ser cantor, vou ser autor, vou andar aí pelas terras, como é que ela reagiu? A minha relação com a música começou aos 10 anos de idade e eu fui, em parte, obrigado, porque a minha mãe punha-me nas atividades pós-escolares, não é? O karaté e o futebol e não sei o quê, e eu, passado uma semana, desistia. E um dia também me pôs lá numa banda filarmónica e eu também desisti. E ela chateou-se e levou-me por a orelha e obrigou-me a ir para a escola de música. Fez bem ou fez mal? Deve ter feito bem porque aquilo entrou e eu, passado ali umas semanas, aquilo entrou e eu gostei a adorar e depois, segundo as pessoas que me ensinavam, começaram a dizer que eu tinha muito jeito e tinha facilidade. E depois então entrei para essa banda filarmónica, depois para o conservatório. De onde? De Alcácer do Sal. De Alcácer do Sal. De onde és natural? De onde sou natural. E aos 14 anos vou para o conservatório e até aos 20. E portanto fiz todo este percurso até aos 20 anos na música clássica. E onde é que entra o clarinete? É logo no início. Entra logo no início, depois aos 14 anos vem o oboé, passo para o oboé, e depois, passado 2 anos, fico sem professor e sem horário. Havia professores, o horário é que não era compatível, e arranjei um instrumento alternativo, que era a guitarra clássica, que eu já vinha a tocar com os amigos nas horas livres, né? E também veio, de certa forma, complementar um estado emocional na altura, que era uma grande necessidade de compor, de escrever, de pôr coisas cá já fora. Com essa idade? Já com essa idade. Mas isso não és muito novo para exprimir, em termos poéticos ou de letras, aquilo que te vai na alma? Basicamente é o que fazem os autores. Claro que sim. Aos 12 anos era muito instrumental. Foi quando eu fazia pautas. E depois desafiava os amigos dos outros instrumentos da banda a tocar comigo aquelas pautas. Foi assim a primeira experiência na composição. E só a partir dos 15 é que eu começo a pôr letra e a cantar. Claro que sim, claro que era tudo muito mau. Que letras? Era Amor?
Ou nem por isso? Nem por isso. Claro que também, porque a adolescência é por si a altura da nossa... Das hormonas. Exatamente, da desfloração. Claro que sim, que essas coisas estavam todas implicadas, mas é aí também que eu descubro que a letra podia ter outra função, não é? E isto tem a ver com aquilo que eu ouvia e com o mundo que me rodeava, as pessoas com quem eu vivia, a minha irmã 10 anos mais velha, alguns amigos também, que ouviam, que a música portuguesa que ouviam eram mais o Zeca e o Sérgio, aquelas coisas. Do pós-25 de Abril. Do pós-25 de Abril. Porque eu nasci 2 anos depois do 25 de Abril. E é aí que eu entendo realmente que a letra tem uma outra função, ou que pode tê-la, ou que isso, junto com a música, é um complemento muito forte da transformação social também. Se me permites, deixa-me dizer, isto é a minha opinião, quem ouve o teu disco pela primeira vez nota que há aqui uma simbiose e uma influência entre Jorge Palma e José Mário Branco. Sim, aceito tudo o que me disseram. E fico contente. E é um grande elogio, atenção. Eu sei, eu fico muito contente. No outro dia também recebi assim uma coisa mas pronto. Não, o que eu posso dizer. Um amigo meu veio ter comigo e disse assim: eu estive com o JP Simões e ele teve-me a dizer que tu és um dos cantautores em Portugal mais notável e com uma voz muito demarcada, ou seja, muito única e de uma forma muito especial. E eu conheço o JP há muito tempo, ou seja, a minha filha andou com o filho dele na primária. A primeira mulher dele foi senhoria da minha namorada à altura, mas eu nunca tive com ele. Nós conhecemos assim à distância, mas eu nunca tive com ele. Havia relações ou inter-relações, mas nunca pessoais. Nunca os extremos se tocaram. Exatamente. E, no entanto, eu também eu admiro muito o trabalho do JP e é também para mim uma referência. Isto, continuando o que vinhamos a dizer das referências que me levaram a escrever, não é? E foi um bocadinho por aí. E eu depois também comecei a perceber que eu tinha que me desligar a certa altura tanto dessa forte influência que estava a ter, porque haviam outras coisas a falar. Ou seja, o meu presente já trazia por si questões sociais e culturais que também mereciam uma atenção. Mas já com essa idade, tão jovem e adolescente? Não, foi mais tarde. Um mais tarde. Não, aí estava só a pôr coisas cá fora. Mas curiosamente aos 21 começa um projeto em Évora chamado Sons de Cá, que foi talvez o projeto, o grupo, não é? Ainda não trabalhava em nome próprio, mas o grupo que eu tive mais tempo e assim com mais impacto, e aí a escrita refinou e é aí que ela começa. A universidade teve algum efeito ou teve alguma influência? Teve, porque nessa altura em Évora, onde eu vivia, tínhamos a licenciatura de música, não é? Eu estava rodeado de músicos e de pessoas que como eu tinham alguma facilidade de leitura e de execução, e que nós juntámos ali, eu e mais 2 pessoas começámos uma coisa pequenita e passado um ano já estávamos a fazer e já era música fora da música clássica, não é? Ou seja, já eram as minhas canções e já estávamos a fazer a primeira parte de chutes e pontapés em Leiria. Assim, uma subida, uma coisa maluca. Vertiginosa, é essa a palavra. E isto já são coisas tão distantes, porque depois acontece tanta coisa que eu às vezes tenho alguma dificuldade em ir lá buscar. E como não quero dizer coisas erradas ou contar mal a história, tenho que só falar daquilo que me lembro exatamente, não é? E lembro-me isto para dizer que eu não me lembro exatamente qual é a altura onde eu mudo, onde eu começo a olhar mais para dentro do que para fora.
o que é que se passa aqui, no que é que a sociedade me toca e no que é que isso é transformador. Como diria José Mário Branco, das inquietações. Das inquietações, exatamente. Por acaso tenho uma versão dessa canção aí que também gravei, mas é inédita ainda. Que pena, não queres trautear? Agora não consigo, não estou muito bem, desculpa. Foi só por isso, não é? Sim. Só por isso. E ainda por cima não é fácil, é uma canção muito exigente a nível da voz. Às vezes, peço só desculpa, nós estamos a trautear e parece que aquilo sai com alguma facilidade. É mentira, porque nós ou desafinamos e não damos conta, ou então o autor, se cá estivesse, tinha os cabelos em pé. Exato, e ainda por cima exigente como ele era, e depois aquilo tem ali uns truques, ou seja, tem umas armadilhas que nós, quando pensamos que é uma tonalidade, depois é outra. Armadilhas harmónicas. Harmónicas, mas muito interessantes ao mesmo tempo. E é nisso que ele é fantástico. E foi sempre todos esses compositores, para mim, o mais completo a esse nível, portanto, a nível da verdade. Era uma pessoa. Eu tenho que encontrar esta palavra. Incisiva na sua verdade. Ou seja, é uma pessoa tão verdadeira consigo que aquilo que lhe chega e que passa por ele e que sai é quase intocado. Não é? É claro que é o Zé Mário, é claro que está lá ele, mas isto para dizer o quê? Que este lado genuíno dos criadores é, no fundo, somos um bocadinho operários. Não é? Nós sentimos uma necessidade tremenda de expelir aquilo que nos vem dentro, e o Zé Mário Branco, na minha ótica, é um dos mais genuínos nessa... Mais que o Sérgio Godinho, por exemplo? O Sérgio... Eu não estou a dizer que o Sérgio Godinho não é verdadeiro. É diferente. É diferente. O Sérgio Godinho tem, por isso, é uma pessoa mais elaborada na escrita, por exemplo. É uma pessoa que trabalha muito mais a escrita a seguir, e musicalmente está muito bem apoiado também, logicamente. Mas sempre teve essa necessidade de ter gente à volta na música que lhe recheasse um bocadinho as coisas, porque ele é mais escrita, é uma pessoa mais virada. E o Zé Mário Branco tem um domínio musical mais onde ele talvez conseguisse rebuscar de maneira mais completa aquilo que a emoção ou que a ideia lhe pedia, não é? Luís, 50 anos depois do 25 de Abril, ser cantautor não é uma coisa hoje em dia, fora de época ou fora da caixa? Não, porque eu acho que o ser cantautor não tem nada a ver com o 25 de Abril, tendo também, não é? E no nosso país, tendo a nossa... Teve um pré desde o final dos anos 60, exato, digamos assim. E é natural e lógico que nós façamos essa colagem, não é? O cantautor com o 25 de Abril, um cantautor é, no fundo, um escritor de canções que canta com a sua guitarra, não tem que necessariamente estar associado a um momento histórico ou uma mudança política. De facto, historicamente, no nosso país, eles aparecem a força num período histórico de transformação, que foi o 25 de Abril, e é por isso que nós... Um bocadinho antes, depois com a Primavera Marcelista, final dos anos 60, com o programa Zip Zip na RTP, exatamente, depois já vinha, 73, 72, o José Afonso já... Porque há muita gente que pensa que o José Afonso não passava na rádio. Não, o José Afonso, em 73 e antes do 25 de Abril, já passava na rádio. Claro. O Venha Mais 5 era um dos tops da época. Que engraçado. E é curioso que depois, quando eu começo o meu trabalho a solo, o primeiro disco que é editado é precisamente com o Alan Vashik, que foi o agente neste país que teve uma relação mais próxima com todos eles, a nível de produção e a nível de agenciamento e tudo mais. E aí depois houve um reencontro, mas isso é mais tarde, mas houve um reencontro onde se tocaram estes tópicos todos e já desde aí que eu tenho esta noção, ou seja, eu sou um bocadinho olhado como um continuador dessa história, mas eu não quero ser.
E não me considero isso. Eu acho que ser cantautor é ser cantautor. E acho que cada um vem no seu tempo por uma razão diferente. Agora, que há uma coisa que os une, que é esta coisa de usar a canção como um elemento transformador social. Ainda é uma arma ou não? Claro que sim, claro que sim. Falando novamente no José Mário Branco. Claro que sim, não necessariamente para fazer aquilo que for feito, nem da forma que for feito. Eu acho, e este disco é um exemplo disso, quando falámos dos 50 anos, 25 de Abril, o que me suscitou... Quase 51. Quase 51. Mas o disco saiu ano passado, não é? Claro, dentro do ano. E o que me suscitou foi falar dos deveres nossos, e não tanto dos direitos. Passaram 50 anos, temos alguns desses direitos consagrados, podemos estar aqui a falar à vontade, e por aí fora temos muito a agradecer a todo esse movimento e a tudo isso. Ainda por cima, falando tu de uma coisa que nunca viveste. Que nunca vivi, óbvio, mas que estou a viver, não é? É graças a isso que também estamos aqui, não é? Portanto, não posso dizer que não vivi. É uma vivência tardia. Exato. Agora, o que é na minha ótica também importante, e por isso é que eu lhe chamo um humilde contributo, não é? Que também é importante é a continuação disso. Não, se calhar, tanto olhando por uma luta de direitos, porque isso é óbvio, numa democracia é uma coisa instituída, mas pelo reconhecimento de responsabilidades. Nós temos a responsabilidade de segurar isso, de segurar esses direitos, de segurar essa liberdade que nos chegou, e para isso temos que ser responsáveis e temos que avaliar muito bem a nossa ação, porque o modelo social hoje em dia tornou-se num mecanismo tão dinâmico e tão estruturado que nos é difícil olhar para uma história antiga e repeti-la nos mesmos moldes, não é? Então eu acho que a transformação social nos dias que correm terá muito mais a ver com a atitude de cada um responsável do que propriamente estar à espera que o governo resolva a situação. Não é um bocadinho injusto, de certa forma, por exemplo, que todos estes tipos de cantores estejam catalogados como cantores de esquerda ou ligados a partidos políticos dessa área? É, totalmente. E eu acho que isso não deveria ter peso algum, sequer. Acho que já deveríamos estar numa altura em que as coisas que dividem a humanidade já não deviam ser consideradas, não é? Entre esquerda e direita é um maniqueísmo um bocadinho exagerado e falso. Esquerda-direita, Benfica Sporting, cristão budista, o que quiser. Podemos ir por todos esses exemplos que nos dividem, não é? Ou seja... Mais do que nos unem. Mais do que nos unem. O desporto em si não é um problema. O problema é a forma como nós o construímos e que, por consequência, acaba por ser um fator divisor, não é? E é muito interessante para muita gente que nesta sociedade se instalou que assim seja e que nós não estejamos unidos. Mas é curioso de pensar que tudo o que nos divide é uma criação humana. E esquecemos daquilo que os une, que é uma criação natural, não é? O que nos une são emoções. Nós todos temos medo, nós todos temos raiva, nós todos somos humanos, não é? E é isso que nos une naturalmente. Isso não vem nesse cardápio fronteiras, cores, não vem elementos divisórios. O que é que te preocupa hoje em dia mais em termos sociais? É essa inconsciência. É a inconsciência global ou mais generalista, claro que nem toda a gente, de que não nos apercebemos que a sociedade é um resultado das nossas ações, não é? Como sempre foi, mas mais do que nunca, e uma vez que temos alguns direitos adquiridos e ferramentas, mais do que nunca, eu acho que a cada um de nós entender isto seriamente e fazer das suas ações uma ação consciente e reconhecer de certa forma ou totalmente, de preferência, que cada ação é importante, não é? Porque vai desencadear uma série de acontecimentos que geram resultado. Então, sempre que eu tenho uma ação que não seja divisória, parece-me que estou no bom caminho. É assim que eu sinto. Agora, sempre
que eu diga, não, eu sou um português ferrenho e não quero cá imigrantes, ou eu sou do Sporting e vou bater no gajo que é do Benfica. Não me parece que isso seja uma solução, e é disso que cada vez mais vivemos, não é? Estamos a viver uma época de extremismos, Também. graças muitas vezes a partidos populistas que têm ideias muito diferentes das nossas, a maior parte das quais até importadas do estrangeiro. Completamente, e financiadas também, e sobretudo porque há um vazio, não é? Há um vazio social aqui. Isto é a repetição da história. Nós podemos olhar para trás e ver que quando há um descontentamento generalizado, um desacreditar político generalizado, há quem venha aproveitar esse estado desanimado de uma população para criar soluções. E para capitalizar votos. Exatamente. Aliás, deixa-me só perguntar-te o seguinte, estamos ainda muito longe de presidenciais, de autárquicas, das próximas legislativas, mas, por exemplo, dizem que os partidos tradicionais, aqueles que estão representados na Assembleia da República, estão desacreditados, ou seja, é um candidato que não tem apoios políticos e está na preferência das sondagens, que valem o que valem. Há partidos que não estão, são antissistema e estão representados no Parlamento. Como é que tu entendes isso hoje com o sangue da juventude que não se identifica com coisa nenhuma hoje em dia? Eu acho que a juventude tem razão, porque se nós pensarmos bem, eu não me posso, ou não me deixaria identificar com uma coisa que não faz sentido ou é contraditória. Portanto, o que está falido é o sistema em si, não é? Nós temos muitas alternativas e muitos ideais, mas sempre que eu tenho um ideal e que tento consumir uma parte da sociedade atrás de mim com esse ideal, seja a nível político ou outro, ou religioso, ou o que for, eu estou a construir uma fatia, não estou a construir um todo. Portanto, não há ninguém eleito com 40% que tenha uma ideia que satisfaça toda a gente, e isto é tão lógico. Portanto, não funciona. Portanto, é impossível uma eleição nestes moldes, ainda por cima, uma democracia de representatividade que faz com que, por exemplo, faça um referendo para os portugueses decidirem se os homossexuais casam ou não, mas não façam um referendo para saber se eu aceito pagar o resto da minha vida um aeroporto. Não é? É um facto consumado. Tem que ser assim e é assim. É assim, não é? E ninguém pergunta coisa nenhuma. Exatamente. E nesse sentido não funciona. Portanto, é um modelo esgotado, e eu acho muito bem que a juventude, tal como a minha filha, tem 20 anos, 23 agora. O único problema que eu vejo nisto, que até não é mau que assim seja, porque é bom nós despertarmos para a verdade. E a verdade é que não funciona, não dá respostas. Em 99 tinhas 23 anos, que é a idade que tem a tua filha. O que é que tu notas, se ainda tens alguma memória dos teus 23 com os dela? O que eu acho que existe em comum é que ter essa idade é uma maravilha, não é? Toda a gente diz que a sua juventude é que foi boa, não por causa da questão social, mas porque eram jovens e se sentiam frescos e novos. Ponto final. Ponto final, é isso. A relação da diferença, temos uma diferença tecnológica, não é? Temos uma diferença de condições de vida, portanto, ela cresceu numa condição totalmente diferente da minha, com outras ferramentas e com ainda bem que assim foi, não é? A minha mãe, quando eu tinha as minhas férias aos 10 anos de idade, era ir para uma oficina para passar tempo. Havia uns amigos que já iam para a praia e tal, mas isso seria impensável na geração da minha filha. Ainda bem, não é? Ainda bem que nós vamos construindo as coisas assim. Mas a questão é que nós não temos uma alternativa a estes modelos que foram sido construídos até agora por medo. Nós temos medo do desconhecido e não conseguimos vislumbrar uma coisa que não seja esta que concebemos até agora. Então partir para o desconhecido ou arriscar despegar-se do que existe é uma coisa muito complicada, é uma coisa muito difícil para as pessoas. Uma pergunta muito direta: estás com receio de que ela venha optar por viver basicamente no estrangeiro e viver a sua vida lá fora do que apostar cá dentro? Não. A minha filha tem que fazer o que ela quiser. Inclina-se para lá ou não? Não sei. Já lhe perguntaste? Eu disse que já apoiava incondicionalmente no que ela precisasse. Mas não é para ter algo em troca.
Portanto, aquilo que eu digo na canção da mãe, eu cortei, ou seja, esta geração acaba aqui. Esse sentimento que a minha mãe me passou de que eu tenho que dar algo em troca porque ela se dedicou à minha vida, dedicou-se muito na minha vida, eu não vou passá-lo para a minha filha, certo? Então eu não penso nisso, não quero saber nisso. Se a minha filha precisar de alguma coisa e eu puder, eu ajudo, mas ela que escolha a vida dela, e ela tem da minha parte carta de alforria ela... para fazer. Tu fizeste a tua primeira opção musical a solo só aos 35 anos. Porquê? Porque foi assim que aconteceu. Eu nunca tive essa necessidade, mas há uma história gira por trás disso. Quando nós tínhamos acabado aquele projeto que eu falei dos Sons de Cá, e há uma necessidade, em Évora, e há uma necessidade de um colega de continuar. E eu não queria continuar nada por mim, e queria fazer uma pausa na música, mas ele insistiu e tal. E na altura havia... a internet era uma coisa recente e havia uma página que era o MySpace, que era a página usada para mostrar a música na internet. E um colega que tocava também na banda anterior pôs lá 3 temas que eu tinha feito há pouco tempo, que eu estava num estado mais depressivo, tinha acabado a banda, tinha largado lá um trabalho, tinha não sei o que, estava assim. E ele pôs lá aqueles 3 temas e não sabia o que é que havia, coisa, pôs Poucarinho. Ele é que pôs. E depois, quando veio então esta possibilidade, depois foram os espanhóis, a Araceli e o Juan, que trabalham para a Rádio Nacional de Espanha, fazem um programa que é Mapa Mundi. Descobriram aquilo e ela e o Juan é que me levaram a falar com o Alan cá, que eles curtiram os sons, começaram a passar a nossa música em programas de lusofonia na rádio. Ainda aquilo não era nada, aquilo era uma maquetezinha de nada. Mas eles gostaram tanto que sugeriram... Sentiram qualquer coisa. E então eles disseram, instalas uma coisa que se chama Facebook, que se calhar ainda não conheces. E aquilo tem uma coisinha de chat também, e há lá um gajo que se chama lá, mete conversa com ele, que ele já ouviu. E eu fiz isso, e depois ele diz, gostei, quando é que vens cá a Lisboa? E depois eu fui a Lisboa e ele quis editar um disco. Para surpresa? Para surpresa tua? Para surpresa minha, a gravação estava uma treta. Aquelas canções para mim não eram nada mais do que uma choradeira que eu na altura estava a passar, e ainda por cima tinha que fazer mais. Ele dizia, mas tu tens tantos inéditos, podes ir buscar. Mas eu nunca fui disso, fui sempre descrever o presente, não é? O que sinto agora, e fizemos mais umas canções e gravámos uma porcaria de gravação. Eu não sei como é que ele editou aquilo, acho que a masterização é que salvou o disco, porque aquilo estava às vezes é uma edição que salva um mau filme, não é? É, mas as canções são porreiras, ele gostou muito, mas a gravação não foi assim grande coisa. Mas e na altura de editar foi trasladado o Poucarinho, continuou. Mas depois nós descobrimos, quando o disco sai e começamos com os planos de promoção e não sei o quê, descobrimos que havia um rancho folclórico chamado Poucarinho no Norte, e que de certa forma essa palavra suscitava assim uma coisa muito mais tradicional, uma coisa muito mais... E aí decidi pôr o Luís. Pronto, e continuou assim. E foi só no segundo disco é que eu assumi mesmo que estava a fazer uma coisa a solo. Eu já estava, mas tive sempre, mas só no segundo disco é que eu assumi. Eu nunca tive assim muita necessidade de protagonismo, sempre fugi um bocadinho das luzes da ribalta, dessas coisas. Mas sabes que sem as quais a tua carreira pode não ser totalmente alumiada, não é? Claro, é uma consequência necessária, não é? Mas é um risco para quem quer seguir uma profissão como esta. Claro que sim. E felizmente agora já consegui alguém que me vá tratar das páginas sociais, que eu também não gosto. Indispensáveis. Foi tudo, mudou tudo a seguir ao Covid. Quando o Covid vai embora e retomamos a música, estava tudo diferente. Estamos a falar em 2023. 2022, 2023. Já está. 2 anos e pico. Já estava tudo ao contrário. Tudo era digital, tudo, por causa da necessidade, não é? Durante aquele período de se continuar. Os streamings, o teletrabalho, por exemplo. Exatamente. Que ainda perdura hoje em dia. Exato. E é isso. E mudou tudo. Então vamos ter que aprender tudo.
de novo. E estive a aprender, realmente estive a aprender. E só agora é que comecei a pôr em prática. E eu sei que é uma necessidade e que faz parte. Mas em todos os trabalhos há coisas que a gente não gosta tanto e há outras que gostamos mais. Que influência teve uma visita tua a São Tomé e Príncipe e Timor-Leste? Que influência? Deu quase um disco. o Organicamente Humana. Isto porque estamos a falar em 2 países lusófonos que supostamente não eram propriamente daqueles em que se iria apostar mais. Sim, mas eu fui fazer um trabalho, eu fui dar aulas de estúdio, de produção, pré e pós-produção em estúdio. A quem? A alunos desses países. Né? Era um programa de uma associação eburense financiado pela Comissão Europeia, que previa construir 3 escolas, Cabo Verde, São Tomé e Timor, 3 estúdios, 3 escolas de músicas e 3 estúdios, com um programa tripartido que em Timor foi o Carlos Guerreiro dos Gaiteiros de Lisboa que foi comigo. Portanto, havia uma primeira fase que era a recuperação de valores, portanto, a recuperação dos instrumentos locais tradicionais, a sua construção e execução. Isso ficou mais a cargo dele. Depois havia uma segunda fase que era o registro, portanto, registar não só em vídeo como em áudio, os alunos a aprenderem a construir o instrumento e a tocarem o instrumento. E a gostarem deles. E a gostar, né? Foi uma segunda fase que foi como coube a mim, e uma terceira fase seria a edição disso tudo para livros que queriam servir os infantários, para levar aos mais novos aquela informação cultural nativa, não é? Mas, Luís, quando eu estive aqui há uns anos em São Tomé e Príncipe, tentei naturalmente ir a um mercado, não é, para comprar música e pedi CDs, na altura, não existiam. Só existiam cassetes. Todas elas piratas, naturalmente. Estamos a falar antes do Escalema, que os Escalema fizeram realmente e estão a ter brilhantemente uma carreira por mérito próprio, porque vieram para Portugal. Porque se não tivessem vindo, nunca teriam a oportunidade. Como é que num país desses a música floresce e nasce e amplia-se? Nós não podemos só olhar. O presente é sempre o resultado do passado, não é? E nós não podemos chegar ali e olhar para aquilo como aquilo é, e dizer, mas porquê é que não se faz? Entendendo aquilo que se passou antes, percebemos logo porque é que não se faz, não é? Tivemos um país que mesmo após a sua independência teve amordaçado ainda uma série de anos. Há 50 anos. Exatamente. E depois a independência foi uma coisa completamente forex, ou seja, para termos aqui noção de uma coisa, quando se dá a vitória do primeiro partido que, por assim dizer, se possa dizer que tenha alguma coisa... Estamos a falar em São Tomé e Príncipe, o MLSTP. Que mostrou alguma democracia naquilo. Eles ganham isso com a promessa de dividirem a ilha pelos habitantes. E o que acontece é que isso foi consumado pelos habitantes, embora não tivesse acontecido na prática. E as associações que eram nossas parceiras, que, por exemplo, construíam uma casa de banho na praia, eles iam lá, tiravam a sanita e faziam um bebedor para os animais, uma coisa qualquer, porque tudo o que entra é deles. E quando começamos a conviver com esta mentalidade na prática, nós percebemos exatamente porque é que as coisas depois não aceleram. Eles não acreditam que ali seja possível transformar as coisas, até porque é um país muito corrupto, é um país com muita dificuldade de desenvolver a partir das pessoas, não é? E eles acreditam que aqui é que conseguem, certo? E a partir do momento em que nós acreditamos numa coisa, nós estamos a criar uma coisa, estamos a criar uma realidade. E quais foram as maiores barreiras, se é que elas existiram, que tiveste que enfrentar? Nessa tua ambição de mudar a coisa? Eu não quis mudar nada. Mostrar que há mais vida para além da porta da casa. Ok, o que eu encontrei lá foi música riquíssima,
tocada pelos nativos. Não estou a falar de CDs, nem estou a falar de cassetes, estou a falar de pessoas a cantar e a dançar e a tocar. Transmissão oral. Transmissão oral. Que eu gravei, que ensinaram outros, mais novos, e Transmissão e tradição. E tradição. Oral. E tradição. E que esses músicos, não é? São pessoas tão humildes, são pessoas tão simples, e aquilo é uma coisa que faz parte do modo de vida. A música é como um jantar. A pessoa tem uma refeição no dia, como ao sábado de manhã, por uma razão qualquer, se vai fazer o balaué ou uma dança dessas porque a filha atingiu a puberdade e tem que se comemorar, não é? Portanto, a música sempre esteve historicamente relacionada com atributos sociais, não é? E até ambientais. Às vezes, se quisermos, comemorava-se muito os equinócios e os solstícios por causa das colheitas, mas o casamento também, a morte também. Portanto, a África ainda tem muito disto, se formos aos nativos, né? Ainda tem muito disto dentro da... Isso é natural, é uma forma de comunicar quase, não é? Entre eles. Outra coisa é aquilo que nós temos da indústria da música aqui, e que chegamos lá e achamos que eles também devem ter, ou que eles também devem ter acesso, porque isto é que é bom. Seria uma espécie de imposição? Claro, obviamente. Eu olho para o mercado da música, eu estou a escrever uma coisa até sobre isso, e eu olho para o mercado da música e hoje o que conta é a propriedade. A música é a organização de sons, e os sons são uma matéria-prima gratuita, quase como todas, não é? Mas é uma matéria muito delicada, porque a partir do momento em que nós a transformamos em música, o som é organizado, passa a ser um meio de comunicação. E esse meio de comunicação dá-se através das emoções. E as emoções e os pensamentos são o que nos fazem reagir. São os que nos fazem tomar ações. Portanto, o resultado da sociedade vem de emoções. Não é? E nós trabalhamos com emoções quando fazemos música. Portanto, é um elemento transformador. Agora, pode ter um propósito de entretenimento, pode ser como eles faziam para anunciar um casamento, para uma celebração. Pode ser um elemento de criação artística, de transformação social ou pessoal, para aquelas pessoas que o recebem. E pode ser isso tudo. Mas isso que tem o que a ver com a propriedade? Nada. Não é? Agora, a propriedade é inventada para pôr 20 empresas à nossa volta a ganhar dinheiro. Eles aceitaram bem essas novas ideias que vieram de Lisboa? Eu não levei novas ideias de Lisboa. O que eu lhes fui dizer foi: o que vocês fazem é precioso. Sabes o que é que acontece se as pessoas vão para Lisboa? Vão para lá, tentam enriquecer e depois vêm para o vosso país passar férias. Vocês já têm a cereja do bolo. Nem precisam de sair daqui, vocês vivem no paraíso. Não é? Tem uma música poderosíssima. E vocês fazem-no dentro do vosso dia-a-dia, dentro da vossa cultura. Não há nada aqui para transformar. A única coisa que foi o nosso contributo ali foi dar-lhes ferramentas de manutenção. Tem aqui condições para levar isto para as gerações mais novas, já com alguma tecnologia. E isso, a partir daí surgir... No fundo foi o professor Luís que lá foi. Exatamente. E agora, e não sou eu, não é? Claro, mas neste caso. Agora, eu não fui lá mudar coisa nenhuma. Eu fui aprender, e uma das coisas que aprendi foi estar quieto. Quer dizer, não mexas no que é precioso. Nós, às vezes, para lapidarmos um diamante tão bonito, perdemos metade da pedra, não é? Fica com metade do peso. E ele já era bonito por si. Claro, exatamente. Escusavam e não é preciso estragar. Luís, estamos quase a terminar esta nossa brevíssima conversa, e ficou tanta coisa por dizer. Estás convocado quando quiseres a regressar ao intimado, a voltar aqui se me deres esse prazer. Só as perguntas abrem portas. Recorda, é o título deste álbum. Que perguntas é que alguma vez gostarias que te fizessem, ou que já fizeste a terceiros, que te eventualmente abriu portas para qualquer lado? As perguntas mais importantes que me fizeram foi: o que é que tu andas aqui a fazer e porquê? Andas aqui a fazer. Quem foi o autor ou os autores dessas questões?
Isto é filosofia, não posso dizer que é uma coisa que já atravessa séculos, não é? E é uma pergunta que se põe há muitos séculos e que, obviamente, que chegaria até mim através do nível de uma pessoa. Mas acho que o importante não é que é como me perguntou, porque a pergunta existe com um propósito e é como se ela estivesse no ar a servir toda a gente. Nós temos esse dever, porque a vida em si não tem um propósito. Ela é um mecanismo que continua e se transforma por si, de causa e efeito. Quem dá propósito às coisas somos nós, não é? E eu quero-me excluir um bocadinho do centro deste trabalho, das perguntas, porque a sugestão aqui é que as pessoas se questionem elas próprias e que se questionem neste sentido de transformar as suas ações para um resultado coletivo melhor. Ou seja, aquilo que eu faço é muito importante, porque a sociedade é resultado também daquilo que eu faço. E se eu estiver à espera de uma instituição qualquer que me salve a vida, eu estou feito ao bife, porque não vai acontecer. E se eu me transformar interiormente, eu prometo, lá fora as coisas mudam. Porque nós temos a capacidade de transformar perspectivas. E às vezes aquilo que numa altura é um problema, no outro dia qualquer é uma coisa boa. E a sugestão é essa. Eu acho que a pergunta não deve ser para mim. Acho que através do disco deve ser para o público. Mas é fácil ao autor claro. do disco, não é? Agora é essa a pergunta. O que é que eu estou aqui a fazer, não é? E aquilo que eu faço, o que é que gera, que consequência é que tem e que responsabilidade é que eu tenho nisso. Ainda estás à procura dessa resposta? A cada segundo eu tento estar consciente cada vez mais do que faço, não é? Já com isso na mente. E bem feito. Não sei, para uns será, para outros não. Acho que as comparações, as classificações também não são os melhores atributos que nós temos para as coisas, mas sim avaliar de forma positiva, seja aquilo que for, e todos os autores e todas as pessoas. Quem fez este casaco é igualmente importante, não é? Naturalmente. Tiago Cácer, do Sal para o Mundo, Luís Porcarinho. Este é o mais recente álbum, editado em finais de 2024. Vai ter um percurso este ano seguramente brilhante. Só as perguntas abrem portas. Tivemos algumas portas abertas, outras meio entremeadas e muitas respostas ainda e muitas perguntas naturalmente por fazer. Luís Porcarinho, muito obrigado por aqui teres estado. Agradeço imenso. Até à próxima. Até à próxima. Muito obrigado. Já somados em contagem decrescente, e sobe a confiança e deixa a condição. Estar em baixo faz subir, acima faz descer. Sobe e desce toda a vida ou não será? Sobe e desce toda a vida, será isto ou não viver? Quase morto em desabrigo ou abrigado, quase vivo, tanta fome espalhada faz riqueza concentrada. E sobe a previsão e desce na tendência, uns são logo, outros ficam para ser. E sobe e desce toda a vida, será isto a não viver? De cada lado, por seu lado, desde a terra até à lua. Quantos sítios e pessoas, e quanto falta conhecer. Quantos sítios e pessoas, para saber o que é viver. Cada lado, por seu lado, da terra ao fundo do mar. E quanto falta navegar, a quantas histórias pertencer, a que vidas e pessoas, para saber o que é viver. Sobe o numerário para sobrar e dividir. Vê no gráfico ao contrário quanto custa existir. Da engorda do passado emagrece para o presente. Quanto mais ganhas da vida, mais da vida vais perder. Será isto a não viver? Quantas cores e vontades que se cruzam no caminho. Quais ofertas aos milhares, quanto somas tu sozinho. Dar amor e ser amado, ou sem amado ser. Há de tudo um bocadinho, ou não será? Sobe e desce toda a vida, será isto a não viver?
de cada lado por seu lado, desde a terra até à lua. E quantos sítios e pessoas, e quanto falta conhecer. Quantos sítios e pessoas, para saber o que é viver, cada lado por seu lado, da terra ao fundo do mar. Quanto falta navegar, a quantas histórias pertencer, que vidas e pessoas, é para saber o que é viver. Ao setor industrial que fabrica o sonho à gente, vem da terra esse sustento, do mar o alimento, pôr na vida uma semente faz colher. Sempre foi assim a vida, sempre assim será viver. Será viver, de cada lado por seu lado, desde a terra até à lua. Quantos sítios e pessoas, e quanto falta conhecer, que vidas e pessoas, para saber o que é viver, cada lado por seu lado, da terra ao fundo do mar. E quanto falta navegar, e quanto falta conhecer, para saber o que é viver, para saber o que é viver.